Fala, meus amigos e minhas amigas da Arsenal Brazuca. Barão aqui falando com vocês para mais um vídeo no dia de hoje, nessa quinta-feira, pré-sextou. Temos bastante assunto para falar hoje, tá? Temos um programa que o Ornstein trouxe muitas informações sobre o Arsenal. Temos um artigo do Gunner Blog no The Athletic, tá? Além de algumas outras notícias que saíram aí no dia de hoje, picotadas. Mas antes de começar o vídeo de hoje, não esqueça de dar o like no canal, sininho para receber as notificações e siga a gente aqui nas redes sociais. Lembrando que faltam 40 inscritos para a gente chegar no 900. E aí vamos rumo aos 1000. Vão faltar só 100. A gente conseguindo esses 40, né? Então ao total faltam 140. Então, conseguindo esses 40 aí, vamos tentar chegar nesses 40 até o final do mês. Chegando nesses 40, vamos ver se a gente chega no 1000 até o final do ano. Espero que a gente chegue, né? No 1000 até o final do ano. Estamos indo para setembro aí, mês 9. Então, falta mais 3 meses aí praticamente para a gente conseguir chegar no 1000. Conto com a ajuda de vocês todos. Então, vamos para o nosso programa Resumo Diário. Queria começar falando sobre o Karl Hein, né? É o nosso goleiro aí que a gente está tentando negociar ele. Estava emprestado ao Real Valladolid na temporada passada. E com a contratação do Kepa e com o menino Setford participando aí dos jogos, né, do Arsenal, participou da pré-temporada com o Arsenal, viaja de vez em quando é preciso com o Arsenal. O Hein perdeu bastante espaço e o que saiu hoje na mídia alemã, no Kicker, é que o Werder Bremen está próximo de fazer uma proposta de 3 milhões de euros pelo goleiro Karl Hein, tá? Parece que está bem próximo deles fazerem essa proposta, do Hein sair, então a gente está próximo aí de vender o Hein para o clube alemão. Eu falei sobre o programa, né, do Ornstein lá que ele participou hoje no The Athletic, e ele falou sobre várias coisas, inclusive das saídas do Arsenal. Ele falou muito sobre a questão da negociação do Eze, que a gente vai trazer mais para o final do programa de hoje, mas ele falou bastante sobre as saídas do Arsenal. Então, um dos que ele falou foi o Fábio Vieira, tá? Que o Fábio Vieira, o Stuttgart está negociando com o Arsenal por ele, está em andamento essa negociação, e pelo que ele ouviu, pode acabar sendo um empréstimo com obrigação de compra. E há um pouco de discussão sobre a taxa potencial. Então, vamos ver se vai realmente, né, sair esse empréstimo aí com obrigação de compra. O Arsenal está pedindo aí 30 milhões de libras. Parece que o Stuttgart está disposto a pagar 17. Eu acredito que esse empréstimo com obrigação de compra vai ser para o Arsenal subir um pouquinho o valor. Eu não acredito que o Arsenal vá conseguir os 30 milhões pelo Fábio Vieira. Porém, se perder ali um terço só do valor, conseguir os 2/3 ali, que é 20 milhões de libras, o Arsenal comprou ele por 30, eu acho que dá para ter um saldo positivo, certo? Melhor dos mundos, né? Seria a gente conseguir vender por mais do que a gente comprou. Mas já que a gente não consegue, né, não está conseguindo no momento, o prejuízo menor é o que está valendo. Então, o Arsenal aí ainda está em negociação com o Stuttgart para a saída do Fábio Vieira. Lembrando que o Berta já falou que os jogadores só vão sair do Arsenal com o preço que eles estão sendo avaliados. Então, não vai ser tão fácil assim tirar jogador do Arsenal nessa temporada. Eu estou olhando aqui para cima porque está tendo o jogo do Crystal Palace. Acho que o Crystal Palace fez 2-0. Outro jogador que ele falou foi o Reiss Nelson.
todo mundo sabe aí sobre a questão do Fulham, sobre o Reiss Nelson. E aí ele fala, né, que ele falou sobre a questão do Fulham junto ao Reiss Nelson. Parecia que estava próximo, isso não significa que acabou, tá? Mas está perto. Ele fala que é uma situação que ainda pode se desenrolar nessa direção, talvez haja outros interessados também. Então, não existe só o Fulham, tá? Interessado no Reiss Nelson, existem outros clubes, e isso é bom, porque quando tem outros clubes, a gente consegue barganhar mais dinheiro pelos jogadores. E o Reiss Nelson, ele vai ser um ativo onde que a gente vai sair no lucro, né? Porque ele é da base do Arsenal, então a gente não teve nenhum custo para contratar o Reiss Nelson. Os únicos custos que nós tivemos com o Reiss Nelson foi a questão salarial. Então, essa é a vantagem, gente, da gente revelar jogadores. Por quê? Nós revelando jogadores para o clube, nós conseguimos vender esses jogadores e conseguir fazer dinheiro com esses jogadores, que é mais importante. A gente não precisa ficar contratando. E se a gente conseguir jogadores que consigam jogar no nosso time profissional, como o Saka, como o Lewis Kelly, como o Nwaneri, como parece que o Dolman vai seguir. Então, se a gente consegue esses jogadores, isso facilita. Conseguiu comprar um Martinelli aí por 5 milhões. Então, vale muito a pena revelar esses jogadores e melhor ainda quando eles jogam pela gente. Tá? Se a gente não conseguir subir eles para o profissional, que a gente consiga fazer pelo menos uma boa venda pelo jogador. Então, Reiss Nelson aí, existem outros clubes, mas parece que o mais interessado nele é realmente o Fulham. Outro jogador que ele falou foi o Zinchenko. Ele falou poucas coisas do Zinchenko. A única coisa que ele falou talvez o Zinchenko, talvez o Zinchenko, se o mercado se desenvolver em torno dele. A gente já conversou sobre isso. O Zinchenko parece que ele não quer sair do Arsenal, ele quer ficar esse último ano de contrato aí, ganhar esse dinheiro. Tá? O Arsenal está fazendo de tudo para ele sair. Mas ele também está fazendo força para ficar. Então, a gente vê aí o que vai acontecer com o Zinchenko. Teve aquela repercussão da biografia dele, né, do livro dele, então, onde que ele falou várias coisas, falando que ele estava treinando separado, que quando ele voltou de lesão, ele contratou um personal para ele poder ficar à disposição, e falou que justamente ele não entende por que ele está na reserva, que ele acha que é coisa pessoal. E de coisa pessoal a gente já entende, né? O Arteta já teve esse problema com o Aubameyang lá na época quando o Arteta começou. Então, tem esses casos aí que quando o Arteta não gosta de uma coisa, e aí muita gente fala que é sobre aquela questão dele ter ido no vestiário, eu não sei se foi do City, eu não lembro de quem foi, ele foi no vestiário conversar com os caras, tá? Enquanto o time estava lá no nosso vestiário. Então, parece que o Arteta não gostou dessa coisa que o Zinchenko fez, né? Então, o que falam é que é por causa disso, mas em nenhum momento foi revelado que seria isso. Beleza? Então, aparentemente, o Zinchenko eu tô criando expectativa que ele vai ficar, tá? Criando expectativa que ele vai sair, não. Um caso muito interessante que ele falou foi sobre o Gabriel Martinelli. Ele deu informações de coisas que a gente não sabia, tá? Pelo menos eu não sabia. Ele falou que o Gabriel Martinelli desperta o interesse do Bayern de Munique, tá? Durante a janela. Se falou muito, né, que ele despertou o interesse do Bayern de Munique, o Bayern de Munique fechou com o Luiz Dias, tá? Então a gente não sabe se ainda existe algum interesse no Gabriel Martinelli, ou se com a contratação do Luiz Dias não há mais esse interesse. E ele falou que existia algumas ligações com o Aston Villa. Tá? Existiam algumas ligações com o Aston Villa, que é surpreendente, que ninguém falou sobre isso até o momento. Não sei se o Martinelli aceitaria uma ida para o Aston Villa,
tá? Mas parece, de acordo com o David Ornstein, que existe algum interesse aí do Villa no Gabriel Martinelli. Ele também falou que o lado esquerdo, né, que é onde o Martinelli joga junto com o Trossard, o Arsenal estava interessado em melhorar aquela parte do campo e parece que vai tentar implementar o Waze ali, tá? E aí, o que ele fala é que pode ser que o Arsenal tente recuperar o dinheiro, tá, do Waze. Então, a única chance de recuperar o dinheiro do Waze seria vendendo o Gabriel Martinelli. Então, o que dá a entender, e a gente já falou sobre isso aqui, é que o Martinelli pode estar no mercado. Caso chegue uma proposta, o Arsenal venda, mas, a princípio, não vai ser qualquer proposta. Uma discussão que a gente tem até no nosso grupo de WhatsApp, quem tiver interesse em entrar, tá aqui na descrição do vídeo, é que tem muita gente que acha que o Martinelli tem que ser vendido, mas acham que o Martinelli vale pouco. Eu não acho que o Martinelli vale pouco. Visto que o Savinho, que está fazendo sua primeira temporada na Premier League, o City já está disposto a vender ele. Tá? O Manchester City já está disposto a vender ele. O City está avaliando ele em 80 milhões, o Martinelli vale mais do que o Savinho. O Martinelli vale mais que o Savinho. O Martinelli já tem aí quantas temporadas de Premier League? Vamos ver aqui. O Gabriel Martinelli já até renovou o contrato com o Arsenal uma vez. O Martinelli chegou no Arsenal em julho de 2019. Então, a gente está falando aí de 5 anos, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 6 anos. Estamos falando aí que o Gabriel Martinelli está completando o seu 6º ano no Arsenal. Com boas temporadas. O Savinho, na sua primeira temporada, já está sendo colocado à venda. Então, se o Savinho vale 80 milhões, o Gabriel Martinelli vale pelo menos uns 100. E aí, gente, o pessoal vai falar nos comentários, talvez, vai falar assim, pô, Barão, tu tá louco. Vai começar a rir. Gente, mas como é que o Chelsea vendeu o Madueke pra gente? Com o mesmo discurso. Se o Kudus custou 50 pro Tottenham, o Madueke vale mais do que o Kudus. Se o Manchester United comprou o Matheus Cunha por não sei quanto, o Madueke vale tanto. Então, é o mesmo argumento que a gente tem que usar. Ah, Barão, mas o Manchester City está vendendo para um clube da Premier League que é do Big Six. Beleza, entendo. Mas, se fosse para fora, quanto que talvez o City queria no Savinho? A gente sabe que quando vende para o exterior, o preço meio que dá uma caída. Mas se fosse para o exterior, quanto custaria o Savinho hoje? Lembrando, o Savinho custou quanto para o Manchester City? Foi 25. Não, foi acho que 40, né? Savinho. Manchester City. 30 milhões de libras o Savinho custou para o Manchester City em 2024. Olha lá, chegou em julho de 2024. A gente está em agosto de 2025. O cara não ficou nenhuma temporada no Manchester City. E aí vocês estão desvalorizando o nosso ativo. Se o Savinho vale 80 milhões, o Martinelli vale 100. E não tem conversa. É isso. Entendeu? Só para vocês entenderem como é que tem que jogar o jogo. Não é porque se o Savinho está sendo vendido, o Manchester City consegue vender o Savinho por 80 e a gente vende o Gabriel Martinelli, sei lá, por 60, a gente está falando que o Gabriel Martinelli é pior que o Savinho. E não é. Não é pior que o Savinho. Pelo contrário, eu acho o Gabriel Martinelli muito à frente do Savinho. Apesar de ser posições diferentes. Quer dizer, são posições iguais, só que lados diferentes. Né? O Savinho joga de ponta direita, o Martinelli joga de ponta esquerda. Mas a função é a mesma. Então é só para deixar claro aqui com vocês, para não desvalorizar o nosso ativo.
entendeu? Só você comparar com o tipo de venda que está sendo feita aí no mercado, tá? Mas essas são as informações que a gente tem em relação ao Martinelli. Teve essa informação nova aí sobre a questão do Aston Villa. E aí vamos ver o que vai acontecer. Falar um pouquinho sobre o Trossard, tá? O Gunner Blog trouxe um artigo muito interessante sobre a questão do Trossard. Ele falou sobre essa questão da renovação que a gente fez aí só com ajuste de salário. Então a gente vai falar um pouquinho aqui para vocês sobre essa questão do Trossard. O que ele fala? Que ele falou, né? Tanto o Arsenal quanto o Trossard estavam abertos à transferência. Como o Arsenal deixou claro que não renovaria o seu contrato. Era do interesse de Trossard considerar outras ofertas. Da mesma forma, o Arsenal reconheceu que este era um bom momento para vendê-lo. Então, o Arsenal tem interesse em vender o Trossard. Só que é aquilo que eu falo todas as vezes que a gente toca no assunto Trossard aqui em algum vídeo. O Trossard, ele está no win-win, entendeu? Ele está no win-win. Ele tinha uma proposta do Arsenal, tá? De aumento de salário. E aí ele botou o empresário dele para tocar aí o mercado para ver se consegue arrumar alguma coisa melhor para ele, para o Arsenal. Tá? E aí o Gunner Blog ele fala um ponto importante que fez o Trossard assinar esse novo contrato. O que fez o Trossard assinar esse novo contrato? Existe uma regra na Premier League que você pode fazer esse tipo de renovação de contrato só com aumento de salário, porém, isso precisa ser feito antes da temporada começar. Logo, o Arsenal e o Trossard teriam que fechar esse acordo antes do jogo contra o Manchester United. Se a informação saiu que ele aceitou essa proposta do Arsenal, com certeza ele assinou antes do jogo contra o Manchester United. A notícia saiu depois, mas ele acertou e assinou antes do jogo contra o Manchester United. Tá? Então, o Trossard, ele só assinou isso aí para não correr o risco de perder. Para não correr o risco de perder. Então, ele continua no mercado. Ele não saiu do mercado. O Arsenal também não deixou de ofertar ele no mercado. O Trossard continua no mercado. Ele só assinou para garantir o contrato. Entendeu? Se ele não conseguir nada, ele está ali no Arsenal com aquele salário novo. Se ele conseguir algo melhor, ele toca fora. Entendeu? Era uma coisa que, particularmente, essa informação a gente não sabia. E aí eu estou trazendo essa informação para vocês. Que é uma informação bastante importante, bastante relevante. E aí ele fala também que essa renovação, entre aspas, de contrato do Trossard não tem nada a ver com a lesão do Havertz. Isso já tinha sido acordado antes. Tá? Isso já tinha sido acordado antes. Aí existem várias teorias da conspiração. Né? Tem gente que falou que o Edu deixou engatilhado e etc. Mas ninguém até agora falou sobre esse assunto. Tá? Do Edu ter deixado alguma coisa engatilhado, ter prometido para o Trossard que faria esse tipo de manipulação. Entendeu? Então, a informação que a gente tem é essa e está dada a notícia. Tá? E aí ele continua, dado os níveis de desempenho do Trossard, dado os níveis de desempenho, né, o Trossard procurou melhores condições, né, então melhores salários. O Arsenal tem sido inflexível, que não estaria preparado para estender o seu contrato devido à sua idade. Ele completa 31 anos em dezembro e tem um tempo considerável restante em seu contrato. Então, o Trossard, o contrato dele é até 2027. Então ele tem mais 2 temporadas, tem essa e mais uma. Tá?
Então, se ele não sair nessa, a gente ainda tem a outra para tentar vender ele. Nós ainda temos a outra para tentar vendê-lo. Mas o Arsenal não quis renovar o contrato do Trossard. Não quis, pela idade, e eu concordo. Não tem que renovar o contrato do Trossard. Até porque ele já entregou o que ele tinha que entregar. Agora é contratar outro, entendeu? E botar ele no mercado. E torcer para que ele consiga alguém para contratar ele. Que vai ser muito importante para a gente. Se a gente conseguir se livrar do Trossard nessa janela, gente, é muito importante para a gente. Muito, muito importante mesmo. Eu, particularmente, não ligo do Trossard sair nessa janela de transferências, tá? O Arsenal já estava, né, nessa negociação com o Trossard há algum tempo. Então, faz sentido. Eu falei, ninguém sério ainda falou sobre essa questão do Edu. Mas faz sentido, porque se o Arsenal fala que o Trossard tá na janela, tá para ser vendido, por que o Arsenal faria essa proposta de ajuste de contrato? Na minha cabeça não faz muito sentido. Ah, Barão, ele entregou, ele merece um reajuste de salário. Gente, o Luiz Dias entregou. E ele recebia 55 mil libras por semana. O Trossard recebe quase o dobro dele. Quase o dobro. O Trossard ganha 90. Então, é aquilo. Se o Trossard jogar mal, ele vai aceitar diminuir o salário dele? Se ele for uma temporada toda mal. A gente chegar, pô, Trossard, foi mal essa temporada, vamos diminuir o teu salário? Não vai aceitar. Então é muito esquisita essa questão dessa renovação de contrato do Trossard. Porém, mais uma vez vou falar aqui, o Trossard está no mercado. O Trossard pode sair do Arsenal. Tá? E é o que o Gunner Blog falou. O ajuste no contrato do Trossard não impede totalmente uma saída nesta janela. O Arsenal ainda teria que considerar quaisquer ofertas atraentes por um jogador da sua idade. Então, o Arsenal ainda está disposto a vender ele. Entendeu? O Arsenal fez isso. Alguma coisa tinha ali que o Arsenal teve que acionar isso. Numa janela onde a gente está vendo que o Isaac falou que o Sporting não honrou com seus compromissos. O Sesco não falou abertamente, mas deu a entender que o Leipzig não honrou com os compromissos. E temos o Isaac falando também abertamente que o Newcastle não honrou com seus compromissos. O Arsenal não vai deixar isso transparecer. Até porque isso para o mercado é muito ruim no momento onde você pode tentar trazer jogadores. É um problema que o Leipzig vai ter, que o Sporting vai ter e que o Newcastle vai ter. Esse é o que a gente tem conhecimento. Por quê? Se você não honra o que você falou, mesmo que foi terceiros, se o Edu prometeu, o Edu, na época, ele representava o Arsenal. Então, se ele prometeu, o Arsenal precisa cumprir. Ah, mas ele já foi embora, Barão. Não interessa. O Arsenal precisa cumprir o que foi falado. E se foi isso mesmo, o Arsenal está cumprindo. O Arsenal está cumprindo. É o que eu estou falando, gente. Não existe nenhuma fonte dizendo que o Edu fez isso. Mas é muito esquisito. O Gunner Blog até falou, não existe relatos de isso acontecendo. Sem renovação de contrato, um aumento de salário sem renovação de contrato, isso não é normal. Não é uma coisa normal. Tá bom? Então, só para dizer a vocês que o Trossard, ele mesmo com essa renovação, se surgir proposta, ele está no mercado. Falar um pouquinho, ele falou também um pouquinho sobre o Berta, né? Que vem fazendo um ótimo trabalho nessa primeira temporada, nessa primeira janela de transferências aí do Arsenal. O Ornstein, ele fala que o Berta, né, o novo diretor esportivo do Arsenal, tem impressionado as pessoas com a sua política de contratação, né?
E aí agora tá todo mundo esperando como é que ele vai fazer com as vendas. Tá? Ele ouviu coisas muito boas sobre como o Berta opera. Então o Berta é um cara que ele está nesse mercado há muito tempo. O Berta é um cara que ele tem conhecimento do mercado, ele tem contatos. Então, até porque nessa profissão você precisa ter contatos, você precisa ter um bom relacionamento com os seus contatos. Então, isso é muito importante. E por isso que a gente trouxe o Berta, a gente trouxe um cara mais experiente no mercado. O Arsenal sabia que essa janela seria uma janela muito importante, que a gente não poderia deixar passar. E a gente não está deixando passar. Nós contratamos já 7 jogadores, gastamos praticamente 240 milhões de libras. Claro que não foi 240 milhões de libras assim, direto. Parcelados, muitos parcelados. Mas nós gastamos 240 milhões de libras. E isso vai muito ao trabalho do Arteta, vai ao trabalho do Berta. Então a gente aguarda agora a parte de venda, né, do André Berta, como é que ele vai operar com as vendas. Além disso, o Ornstein falou que dizem que o Berta é um dos principais profissionais do futebol nesse tipo de função, mas não se trata apenas de contratação, mas também de vendas. E aí ele fala de novo, então vamos ver o que ele e o Arsenal podem fazer. Então, para o mercado, o Berta ele é uma referência. Ele é um cara muito bom operando no mercado. E aí a gente precisa aguardar para ver como é que vai ser feita as vendas aí do Arsenal. Hoje de manhã tivemos essa linda notícia, né? A torcida do Arsenal já fez aí um pôster aí do Eze naquele túnel, né? Onde que dá acesso ao Emirates Stadium, tá? Então o Eze já está aí praticamente sendo recebido pela torcida do Arsenal. Então a gente espera que seja fechado tudo, que ele faça os exames médicos e já seja apresentado em breve como jogador do Arsenal. Hoje nós estamos tendo, né? Acho que ainda está rolando aí o jogo do Crystal Palace, enquanto eu estou gravando esse vídeo, pela Conference League, eu não sei contra qual time eles estão jogando, mas o Glasner foi entrevistado e foi perguntado sobre o Eze, porque, ao que tudo indica, ele estava relacionado para o jogo, ele ia poder jogar, só que em cima da hora parece que ele não foi para o jogo e o Glasner falou sobre isso. Ele falou, sinceramente, eu esperava que ele começasse hoje, mas ele me ligou hoje de manhã e disse que não se sente bem para jogar. Tenho que aceitar, o resto você tem que perguntar ao presidente. Tá? Eu entendo os dois lados. Eu entendo o lado do Glasner, entendo o lado do jogador, entendo o lado do Arsenal. Eu, como torcedor do Arsenal, não queria que o Eze jogasse, tá? Porque poderia, por mais que seja um jogo simples, um jogo fácil, início de temporada, pode ocorrer algum tipo de lesão. Então, e toda vez que um jogador entra em campo, ele está suscetível a algum tipo de lesão. Mas ao mesmo tempo eu fico triste pelo Crystal Palace, porque seria uma possível despedida, né? Porque o Palace joga no Selhurst Park, então poderia ser uma despedida ali legal do Eze. Acredito que a torcida do Crystal Palace ia abraçar muito o Eze. Então, eu acho que seria muito importante para o Eze, mas parece que ele decidiu não ir para o jogo, decidiu abrir mão desse jogo aí pelo Crystal Palace. Ainda falando ali sobre o Eze, o Hand of Arsenal ele falou que o Rice constantemente conversava com o Arteta elogiando o Eze. Então o Rice também foi meio que ali um agente do Eze, né? Para a contratação do Arsenal. Quando o Arteta falou com o Eze sobre uma mudança, o Arteta se apaixonou pelo comprometimento do Eze, né,
em querer ir para o Arsenal, em querer vencer pelo clube. Tá? A gente não está falando disso recente, tá? A gente está falando disso lá quando o Arsenal falou com ele lá atrás. Recentemente o Arsenal não falou com ele, o Arteta, né? Quem falou com ele foi só o Berta, direto com o presidente, direto com o agente dele. Tá? Amanhã o Eze vai fazer os seus exames médicos e provavelmente vai assinar o contrato. O jogo do Arsenal é no sábado, tá? Contra o Leeds United, 1h30. Então é bem provável que, se o Arteta quiser colocar o Eze para jogar, o Eze precisa ser apresentado amanhã. O Eze provavelmente não vai ser titular, tá? Porque nem treinou com o Arsenal, então não vai ser titular. Mas ele ele sendo apresentado, ele já está disponível porque ele já vem jogando pelo Crystal Palace. Jogou a Community Shield, onde ele foi campeão, jogou contra o Chelsea, fez um gol que foi anulado, e na minha opinião, muito mal anulado aquele gol contra o Chelsea, tá? Mas ele está em forma, aí só precisa entender ali o esquema de jogo, que eu também acho que não vai ser difícil para ele se adaptar, porque o jogo que o Arteta quer jogar hoje é muito do estilo do Eze. A gente teve o Phil McNulty, né? Que é um cara que fala sobre transferências. Ele falou sobre a questão do Tottenham ali, né? Com o Eze. Ele fala que os Spurs pensaram que tinham garantido, né, a contratação do Eze, com a possibilidade de um acordo em dinheiro mais o Richarlison sendo discutido. Olha a enrascada que o Tottenham se meteu. A gente não sabe se o Richarlison estava sabendo dessa informação. Que ele estava ali no meio da negociação para o Eze ir, né, para o Tottenham. E aí, como babou a transferência, vazou também a informação. E aí agora o Richarlison sabe de tudo. Ele sabe que ele estava sendo negociado. Entendeu? Sabe que ele estava sendo negociado. Quer dizer, agora a gente não sabe se ele sabia antes. Né? Se ele sabia antes, beleza, tranquilo. Agora, se ele não sabia, é um problemão. É um problema gigantesco. E lembrando que o Richarlison foi considerado, né, pela Premier League o melhor jogador da primeira rodada da Premier League. Que problemão que o Tottenham se meteu se o Richarlison não sabe dessa informação. E aí ele completa, né, que o Arsenal agiu com uma velocidade da luz quando foi que existiu a possibilidade do Havertz ficar um período afastado. Então, quando o Arsenal viu que o Havertz ia ficar um tempo parado, eles correram para fechar com o Eze. Eu, sendo bem sincero, gente, eu não acho que uma coisa tem nada a ver com a outra. Sendo bem sincero, para mim a contratação do Eze não tem nada a ver com a lesão do Havertz. Nada a ver. Nada. Mas, enfim, tem algumas pessoas falando sobre esse assunto. Eu não coloquei a fonte aqui. Mas deixa eu ver se eu acho a fonte para dar os créditos. Eu vou achar de forma rápida essa fonte. Só para não deixar de dar a fonte para vocês. Cadê? Foi o Mike Keegan, tá? Que é do Meu Esporte. Ele falou que quando o Arsenal veio e saiu a notícia que o Arsenal estava praticamente fechado com o Eze, né? O Tottenham entrou em contato com a agência CAA Base, que é a agência que representa o Eze, para tentar reverter a situação. Parece que o Tottenham tem um relacionamento muito bom com essa agência, e aí eles entraram em contato de forma imediata para tentar reverter a situação, só que a agência falou para eles que era um caso emocional, entendeu? Que era uma coisa que eles não conseguiam se meter porque era uma coisa que o Eze queria muito, era ir para o Arsenal. Então não tinha o que eles fazerem, entendeu? Nesse caso.
Então, o Tottenham se ferrou 2 vezes, né? Se ferrou que perdeu o Eze, e aí depois tomou porta na cara de novo da agência, dizendo que não podia fazer nada por eles, porque o Eze já tinha escolhido ir para o Arsenal e que eles não podiam fazer nada em relação a essa tentativa de roubar quem foi roubado, né? Então, o Tottenham perdeu novamente. Não cansam de perder. E aí agora a gente vai falar um pouco mais sobre a questão do Eze. Sobre o que o Ornstein falou, né, nesse programa, no The Athletic, sobre o Eze. Então ele começa falando sobre os valores. Então ele fala que a rescisão de contrato do Eze era 60 mais 8, né? Então era 60 fixos mais 8 milhões de bônus. E que vai girar em torno disso mesmo. Ele falou 60 mais 7,5. Pô, 7,5 para 8. Desculpa, gente. Desculpa, não faz diferença nenhuma. 67,5 para 8. Entendeu? Aí você vai falar, Barão, faz diferença sim. Na época do Gyökeres você ficava reclamando e tal. Pô, uma coisa são 10 milhões. Outra coisa são 15 milhões. Outra coisa é 500 mil. Entendeu? Então, mas enfim. Achem o que querem achar. Mas o Ornstein falou que parece que vai girar entre isso aí. E ao que tudo indica, tá? Eu não fiquei sabendo, não li nada sobre o assunto, mas parece que esses bônus do Eze vão ser bônus fáceis, tá? Então, grandes chances aí do Crystal Palace conseguir o valor inteiro pelo Eze. O Standard completa, né, diz que o Arsenal vai tentar escrever o Eze, registrar o Eze até meio-dia da sexta-feira, porque é o prazo final para ele poder jogar no sábado. Então, deixa eu ver aqui um negócio. São 4 horas de diferença. Então, para o Arsenal, para o Eze poder jogar pelo Arsenal no sábado, ele precisa estar inscrito até 8 horas da manhã do Brasil, tá? 8 horas da manhã do Brasil. Que aí dá... Não, 8 horas da manhã do Brasil. Isso aí, que é meio-dia lá em Londres. Então, quem acorda tarde provavelmente já vai estar sabendo dessa informação, se o Arsenal conseguiu inscrever ele ou não, tá? Caso não consiga inscrever, aí só contra o Liverpool. Aí o Ornstein também falou, né, sobre a questão do Eze jogar hoje. Então, ele falava que a ideia era que o Eze jogasse hoje pelo Crystal Palace, porque ele entendia que a ideia era que a mesma proposta que o Crystal Palace fez para o Tottenham era a mesma proposta que o Arsenal teria. Então, a proposta que o Tottenham tinha era que deixasse pelo menos o Eze jogar esse primeiro jogo no Selhurst Park pela Conference League. Tá? E parecia que o Arsenal também aceitou essa condição. Porém, como a gente falou lá anteriormente, o Gasly falou que o Eze ligou para ele falando que não estava bem para jogar hoje, e aí o Gasly entendeu. Provavelmente não foi isso, sendo bem sincero. E aí o Eze não foi jogar, tá? E aí tem toda aquela questão da lesão, que a gente já falou lá em cima e tal. De repente até o próprio jogador tá com medo. Então, é isso que a gente está sabendo sobre o Eze. Ele também fala que não acredita que essa condição do Eze jogar a Conference hoje tenha sido um problema, tá, na transferência para o Tottenham. Algumas fontes do Tottenham, alguns torcedores do Tottenham, eles estão alegando que o Crystal Palace ele dificultou a transferência fazendo essas solicitações ao Tottenham.
Ah, deixa ele jogar a Conference. Ah, deixa ele jogar a Community Shield. Então, parece que isso aí, o Tottenham e alguns torcedores entendem que isso fez com que o Arsenal ganhasse tempo e conseguisse contratar o jogador, tá? Mas ele fala que não foi isso, que na visão dele foi uma questão de negociação, de idas e vindas do Tottenham e o Crystal Palace, sobre a taxa fixa, sobre os complementos, sobre os detalhes do acordo, porque é um acordo que ele gira em torno de um valor alto. Então não é fácil de ser finalizado. Tá? Por mais que as pessoas vão falar assim, Barão, mas o Arsenal fechou muito rápido a negociação com o Eze. O Arsenal já chegou lá, já falou, já disse quanto que ia pagar e pronto. Gente, o Arsenal já vem negociando com o Eze há muito tempo. O Arsenal não vem negociando com o Eze agora. Então, o Arsenal já tinha tudo, já sabia de tudo que o Crystal Palace queria e já sabia tudo que o jogador queria. Inclusive, o Arsenal já estava acertado com o Eze. Se quisesse contratar, já estava tudo acertado com ele, só precisava ajustar ali com o Crystal Palace, que foi isso que o Arsenal fez. Então, por isso que foi uma coisa rápida, porque o Arsenal já tinha todas as condições, já sabia de todas as condições. Então, o Arsenal não precisou sentar, negociar, o Arsenal já tinha feito isso. Inclusive, falam que o Arsenal conversou com o Crystal Palace no dia 10 de agosto, há mais ou menos umas 2 semanas atrás. O Arsenal sentou para conversar com o Crystal Palace. Então o Arsenal já sabia de tudo. Não é igual, por exemplo, o Arsenal tem interesse num jogador agora, aí vai ter que talvez sentar, negociar e tal, mas não era o caso do Eze. E aí ele diz também que o Arsenal teve um feeling, detectou que a negociação com o Tottenham não estava avançando. Estava com muita dificuldade de evoluir. E aí, com essa identificação, o Arsenal foi lá e correu para fechar negócio. Tá? Então foi outra atividade do Berta ali que ele detectou essa informação rápido, viu que não estava fechado e correu para fechar. Então isso também é muito importante numa negociação quando você quer um jogador. Você ser rápido na hora de finalizar a negociação. Ele também fala que o Eze sempre quis se juntar ao Arsenal. Tá? E aí ele fala até uma situação engraçada, que ele fala o seguinte, dizem que ele é torcedor do Arsenal, e pelo que eu ouvi em conversas, ele perguntava às pessoas há muito tempo, e o nosso Arsenal? Arteta me quer? Ele estava meio que pressionando os companheiros de equipe e coisas do tipo para tentar explorar essa situação. Pressionando os companheiros de equipe, quando ele fala isso, eu entendo que seja o staff dele, tá? O staff dele. Então, o Eze meio que estava pressionando o staff dele para tentar fazer ali o que for para fechar com o Arsenal. No final, poderia ter sido aquele fim melancólico, tá? Dele indo para o Tottenham, mas ainda bem que o Arsenal sequestrou ele. Eu falei isso e repito, seria muito triste ver o Eze indo para o Tottenham. Ele que é um cara que nem é super badalado, não é aquele jogador super badalado que todo mundo quer, mas é um jogador que chega zero rejeitado pela torcida. E isso é muito importante. Isso me lembra vários jogadores, me lembra o Cazorla, me lembra o Rosic, que não eram jogadores badalados, mas que chegaram no Arsenal sem rejeição e ganharam a torcida do Arsenal também. Entendeu? Então eu vejo o Eze mais ou menos esse cara aí também, um cara que a torcida vai apoiar muito, muito, muito mesmo. E eu tenho certeza que o Eze vai deixar tudo dentro de campo. Aí o Ornstein ele também fala que precisa deixar claro que o Tottenham fechou o acordo com o Crystal Palace e com o Eze. Então, o Tottenham estava fechado. Então, assim, o negócio que o Arsenal fez foi um negócio absurdo. O Arsenal literalmente sequestrou o Eze, pô. O cara estava fechado com o Tottenham. O Arsenal foi lá e
Pô, vem cá, não. Vem cá você. Vem pra cá, vem pra cá. Tu não vai pra aí, não. Entendeu? Vai pro lado errado, não. Vai pros malignos, não. Entendeu? Vem pra cá. Não vamos deixar acontecer isso contigo, não. Teve a história do Rice, que eu falei lá em cima, né? O Rice deve ter falado com o Arteta. Pô, Arteta, não faz isso com o menino, não, cara. Traz ele pra cá. Pede o Kroenke. Pede o Josh. Entendeu? Faz esse menino vir pra cá. Tu vai deixar esse menino ir pro Tottenham mesmo, cara? O menino é nosso, o menino é nosso torcedor. Tu vai deixar o cara ir pro Tottenham? Então o Rice deve ter feito aí esse... literalmente o meio campo, né? E aí o Ornstein finaliza, né? Dizendo que as pessoas terão seus vereditos, versões dos eventos e opiniões, mas não sei o que mais o Tottenham poderia ter feito nessa situação. Então, ele praticamente diz o que a gente já sabia, que é: o Eze só queria o Arsenal. E aí, quando o Arsenal chegou, ele, igual a gente falou ontem, ele mandou parar tudo e falou: fecha com o Arsenal, eu quero ir para o Arsenal. E para finalizar o nosso vídeo, eu peguei essa informação aqui do Opta Analyst, e eles mostram que agora o Arsenal tem 2 times, tá? Tem basicamente o que o Arteta queria. Então a gente tem um time aí com Raya, William Saliba, Magalhães, Timber e Lewis Kelly, tá? E aí aqui o Opta, ele tá vendo o que ele acha ali que seria titular no time, né? E aí no meio, Odegaard, Zubimendi e Rice, Saka, Gyökeres e Eze. E na reserva, no segundo time, né? Não vou falar reserva, vou falar segundo time, eles colocam Kepa, White, Mosquera, Kivior, Calafiori, Nwaneri, Norgar, Merino, Madueke, Trossard e Martinelli. Então, a gente tem aí praticamente 2 times para a próxima temporada. Ainda temos o Gabriel Jesus, tá? Os outros eu não vou falar porque estão próximo da porta de saída. A gente falou do Trossard, que pode estar saindo. A gente falou do Kivior, que também pode estar saindo. Então, desses 2 times que o Arteta montou, a gente pode ter as baixas do Kivior e do Trossard, mas ao mesmo tempo, em breve, a gente vai ter a volta do Gabriel Jesus, tá? E aí a gente só vai ter uma pequena defasada aí no sistema defensivo, porque aí a gente não tem esse segundo zagueiro pela esquerda ali para jogar no lugar do Gabriel. Eu falo que não tem para montar um time, né? Que eu tô falando, ter os 22 ali certinho. Mas, claro, o Mosquera pode jogar ali, o Calafiori pode jogar ali. Então, nós temos jogadores que podem jogar ali. Mas eu tô falando de ter esses 2 elencos que o Opta montou aqui. Beleza, galera? Então, esse é o nosso vídeo de hoje, tá? Espero que tenham gostado. Mais uma vez, like no canal, sininho para receber as notificações. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais e compartilha aí, gente. Falta 40 pessoas só para a gente chegar aos 900 inscritos. E aí, até o final do ano, eu quero chegar aos 1000 inscritos e eu conto com a ajuda de vocês. Beleza? Então, mais uma vez, obrigado. E amanhã, tendo novidades, a gente traz aqui para vocês. Então, tenha uma boa noite e fui!